Os Mythbusters estão marchando pela ciência. Quem tá afim de ver destruição? Será que é possível destruir uma ponte só com o ritmo dos passos? Um sorriso de confiança. Estamos usando o que estava em cima da privada. Será que existem mais coisas nessas escovas do que podemos enxergar? Barco a motor ou barco a remo? Jamie e Adam testam o mito da força humana. Quem são os caçadores de mitos? Perdi uma sobrancelha. Adam Savage. Eu sempre fico contente de ver o Adam sofrer. E Jamie Hyneman. Jamie quer explosão grande. Juntos eles têm mais de 30 anos de experiência em efeitos especiais. Eu me sinto sexy. Eles não apenas contam os mitos, mas os colocam à prova. É isso aí, Adam. Estamos aqui nessa ponte usando esses capacetes ridículos. O que vai ser? Bom, este mito é chamado de Marcha Destruidora e tem pelo menos 200 anos. Ele diz que soldados marchando em formação com passos sincronizados podem acabar destruindo uma ponte. O mito diz que isso acontece se o ritmo dos passos dos soldados for igual às vibrações naturais da ponte. Isso ampliaria o movimento, aumentando a pressão sobre a estrutura. Companhia, alto! Segundo a folclorista Hetty Joseph Whitten, a história é testemunha de que essa combinação é perigosa. O primeiro registro que conhecemos deste fato é de 14 de abril de 1831. Foi na ponte suspensa Broughton, que ficava sobre o rio Irwell, em Manchester. Um grupo de militares estava marchando sobre a ponte quando um pino se soltou. A corrente quebrou e parte da ponte desabou sobre o rio. A culpa recaiu sobre os passos sincronizados. Em seguida começaram a aparecer placas como esta da Ponte Albert. Segure o passo, soldado, ou a ponte desaba, era o aviso. Não acreditam? Algo parecido aconteceu na ponte Tacoma Narrows em 1940. Um vento forte provocou a vibração da estrutura. E a ponte só parou de vibrar quando desabou. Adam, por acaso você já construiu uma ponte? Não, mas isso não vai me impedir de construir uma agora. Este é o plano. Os rapazes vão construir uma ponte e um exército em miniatura para passar por cima. Assim eles vão ver se o ritmo dos passos faz a ponte vibrar. Se funcionar, a vibração vai aumentando, aumentando, até ficar igual a um trampolim com uma criança pulando em cima. Misturando a falta de conhecimento no assunto com um grande entusiasmo, Adam, o caçador de mitos, se transforma em Adam, o construtor de pontes. Vamos fazer uma ponte suspensa. Ah, legal. Sempre pensando grande. A primeira ponte a ser construída por Adam terá 18 metros de comprimento por 2 de largura, uma mini Golden Gate. Ele vai fazer blocos compridos, fortes e retos. Vai precisar de 6 blocos do mesmo tamanho, unidos uns aos outros, para fazer a base da ponte. Eu preciso fazer uns 12 blocos como estes num dia só. Já fiz mais do que isso em menos tempo. Ele também é famoso por trabalhar menos e demorar mais. Mas hoje ele está progredindo. Tá muito bom. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. A vida é boa. Conhece o cara que usa uma boina e tem um baita bigodão? Pois é, sou eu. É. A vida é boa para Jamie também. Ele está procurando uma peça de um equipamento e descobriu que os fabricantes são fãs do programa. E melhor ainda, eles mandam um equipamento completo num piscar de olhos. Uau! Jamie ganhou um brinquedo novo. Olha, esta peça aqui é bem legal. Ela está novinha em folha. Ela é usada para abrir e fechar válvulas em alguns processos industriais. Só mesmo Jamie para ficar entusiasmado com uma peça de equipamento industrial.
Por outro lado, só Jamie tem a capacidade de enxergar o potencial de marcha soldado que a peça tem. Eu vou pôr uma barra transversal aqui com um sapato em cada ponta da barra. E aí, conforme o aparelho vira de um lado para o outro, os sapatos fazem um movimento de sobe e desce, e é isso que vai criar o mecanismo de marcha. Se tudo correr bem, não vai demorar muito para Jamie começar a ouvir o som de pezinhos marchandos com botas militares. Tem muita coisa nova aqui. Nada que os caçadores de mitos não estejam acostumados. Tanto é assim que Adam já terminou de fazer as 6 partes do piso. E agora, as 2 pilastras que ficam nas 2 extremidades da ponte. Nada mal para uma primeira tentativa. 18 metros de aço. Isso aqui não é nem um pouco confortável. Bom trabalho. Por sinal, você trabalhou direitinho aqui. Tá parecendo até uma daquelas gincanas. Quem é o mais rápido? Eu sou mais rápido que você. Não é mesmo? Foi mais rápido? Todo mundo sabe que brincar perto de pontas de aço não é uma boa ideia. Mas o Adam só pensa em fazer esse negócio vibrar, como se fosse uma gigantesca corda de violão. Nosso objetivo é fazer essa ponte vibrar cerca de 3 Hz. Isso dá umas 3 batidas por segundo, mais ou menos igual à cadência dos passos dos soldados. E depois que a gente conseguir, vamos instalar o oscilador de frequência. E com todo o peso que vamos colocar em cima da ponte, bum, 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 ela vai começar a balançar toda vez que for atingida. Vai ser muito legal. Droga. Desculpe. Me desculpe. Não. Eu sinto muito. Não, você se cortou. Me cortei. É fácil esquecer como esse trabalho é arriscado. Uma distração e o sangue é derramado. Foi um corte superficial. Um corte superficial, ele disse. Adam está reagindo como se fosse um inglês. É claro que nem todos os ingleses são assim tão formais. Em junho de 2000, a ponte de pedestres do novo milênio, construída sobre o rio Tâmisa em Londres, teve uma inauguração meio atribulada. Está balançando. Mas é gostoso balançar, não é? Bom, pra mim não é não. Eu tô ficando A enjoada. ponte teve de ser fechada, pois havia o receio de que ela pudesse desmoronar. Descobriu-se que as laterais tinham um pequeno jogo e as pessoas inconscientemente balançavam de um lado para o outro, aumentando o risco. Depois de algumas alterações, ela foi reaberta. De volta ao quartel-general dos Caçadores de Mitos, o exército de Jamie está pronto. Pode não parecer grande coisa agora, apenas capacetes de plástico e botas grandes. Mas para testar este mito, o sargento Jamie vai transformar essas peças numa máquina muito bem azeitada. Saindo uma ponte. Adam está servindo o exército apesar do braço machucado. O quintal dos Caçadores de Mitos está prestes a se tornar um parque temático com a construção de uma ponte suspensa de 18 metros. 2 cabos principais atravessam o comprimento da ponte. Cordas mais finas são passadas através das laterais da ponte. Fica esticada como um tamborim. Até a gente vai poder andar nesta ponte. Acordes de suspense, por favor. Adam está muito feliz. Parecia uma construção impossível. Só parecia. Vou te contar, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. E agora, bem à moda dos Caçadores de Mitos, a única coisa que falta fazer é ver se os soldados do Jamie vão chacoalhar a ponte. Mas antes, eles têm outros mitos para testar. É um daqueles mitos que não se pode falar. Daqueles que dá vontade de jogar na privada. Tem caca para todo lado. Será que a escova de dentes está contaminada? Na verdade, existem muitos mitos sobre banheiros e também alguns mitos relacionados com a limpeza das nossas casas.
Mas a verdadeira ideia por trás deste mito é a de que as cerdas úmidas das escovas de dente formam um ambiente ideal para o desenvolvimento de bactérias que vêm do ar. Não dá para enfeitar esse assunto. Então, vamos falar claramente. Estamos falando de coliformes fecais, aquela bactéria que vive, bem, vocês sabem onde. Se diz que não devemos deixar a escova de dentes no banheiro, muito menos perto do vaso sanitário, porque existem vários tipos de bactérias flutuando no ar e elas acabam se depositando na escova de dentes e, portanto, na boca. Ada, antes de começar essa experiência, eu acho que devemos fazer um teste simples para ver se a descarga do vaso espirra mesmo desse jeito. Você está falando da descarga produzir pequenas gotas e vapores que podem se espalhar? É isso aí. Um pouco de cor na água e Adam coloca uma cobertura no vaso. Tá pronto? Vai. Olha, dá pra ver umas gotinhas. É isso aí. A parte do mito que fala em espirro é verdadeira. É, mas isso é o que menos preocupa, porque as gotas maiores a gente vê. O que preocupa mesmo, eu acho, são as gotas que a gente não consegue ver, porque são as pequenas partículas, que ninguém sabe para onde elas vão. Mas será que essas pequenas gotinhas vão direto para as escovas de dente? Os caçadores de mitos querem descobrir. E aí, já temos um plano? Claro que temos um plano. Somos os caçadores de mitos. O motivo de ter uma porção de escovas de dente aqui é que nós vamos fazer vários testes com todas, para ver se a distância do vaso sanitário, a localização e a altura em relação ao vaso tem relação direta com o número de coliformes fecais que podemos encontrar nas escovas. Adam está se dedicando muito a esse mito das escovas de dentes. Sem perder tempo, ele está adaptando o banheiro da oficina dos caçadores de mitos. Eu vou usar esses tubos de PVC e alguns acessórios para fazer 2 porta-escovas de dente. E o trabalho está começando. Nada de projeto muito elaborado. Ele vai fazendo conforme dá na telha. Só que vai levar mais ou menos um mês. Au! Não ficou bonito. Mas vai funcionar. Mas que bagunça é essa no meu banheiro? Vamos colocar 24 escovas nessas barras e todo dia nós dois vamos ter de pegar cada uma dessas escovas de dente. Vamos lavar com água destilada para não correr o risco de contaminação e vamos colocar as escovas molhadas de volta. Vai ter também mais 2 escovas de dente em cima do vaso que vamos usar para escovar nossos dentes. E no fim do mês vamos fazer os testes nessas escovas para saber qual delas juntou mais coliformes fecais. Próximo passo, as escovas. Os rapazes vão lavar as mãos com sabão bactericida toda vez que forem pegar as escovas para evitar uma possível contaminação. E, muito importante para o experimento, este banheiro precisa estar em pleno funcionamento. Um gráfico vai demonstrar exatamente o quanto ele está funcionando. O que você acha que é 1, 2, 3? 1 é o quê? É urina. E o 2? Material fecal. E o 3? Sei lá, o que é o 3? Digamos talvez que seja para marcar o material fecal dispersivo. Para respirar um ar mais puro, outras 2 escovas vão ficar na cozinha, longe do banheiro. Jamie, esse vai ser o nosso controle externo. Escova de dente descontaminadas, bem longe das condições do experimento. Vamos esfregar um pouco de pasta de dente e depois lavar com água. Se algum coliforme fecal for encontrado aqui também, a situação vai ficar meio embaraçosa. Vai demorar um mês, mas os caçadores de mitos vão responder a uma pergunta que ronda todos os banheiros. A escova de dentes está protegida? Conhece aquela do barco a remo e do esquiador? Abaixa mais! Estica o braço! A Universidade de Stanford conhece. E se conseguirem detonar esse mito, os rapazes se tornarão caçadores imortais de mitos. Isto aqui é Apollo 13. Em Houston não temos nenhum problema. Amigão, qual é a encrenca de hoje? É um esporte novo. Esqui a remo. Esqui a remo? É, você esquia com um barco a remo. Como assim? Vamos pegar um barquinho a remo e eu vou começar a remar bem rápido enquanto você tenta ficar em pé nos esquis? Na verdade, nós vamos esquiar com um barco a remo. É um barco com espaço para 8 remadores. A pergunta é, podemos ficar em pé e esquiar atrás de um barco desse tipo? Essa é a essência do mito. Esquiar com um barco a remo. Quem já fez uma coisa dessas?
A folclorista Heather Joseph Whitten diz que esse mito foi passado de remadores para remadores. A gente não ouve construtores falando de seus barcos nem de esqui aquático, mas existem remadores que falam sobre isso. Talvez nem os esquiadores falem, mas a história é contada por remadores como uma maneira de comentar o que eles fazem. É uma maneira de falar sobre o esporte que praticam. É como falar, olha só como somos rápidos e másculos. Mais rápido! Os rápidos e másculos remadores da equipe de remo da Universidade de Stanford são confiantes e concordaram em colocar seus egos à prova neste teste. Remando com mais força! Estes barcos valem $30 mil e são feitos com fibra de carbono. Com a tripulação a bordo, eles pesam quase 1 tonelada. Mas a aceleração não é igual à de um barco a motor. Eles se agitam e afundam a cada sacudida. Você só consegue acelerar depois que o remo entra na água. Quando ele está fora da água é só poesia e canções de amor. Tudo fica calmo e tranquilo. Assim que o remo entra na água de novo, os pensamentos ficam violentos e obscuros. Concentre-se! Numa corrida, a equipe vai ter esses pensamentos violentos e obscuros umas 40 vezes por minuto. Indo rápido, a velocidade pode chegar a 24 km por hora. Para esquiar, normalmente é preciso estar a mais de 30 por hora. Já ouviu falar do mito dos esquiadores sendo puxados por barcos a remo? Já acho que é uma lenda urbana. Vamos ver se é verdade Você acha ou não. que é possível? Eu não sei, cara. Esses caras aí têm pernas que parecem aço e braços que parecem canos. Acho que eles conseguem. Mesmo na velocidade máxima, eles são lentos para os padrões dos esquiadores. Mais 5! Mas isso foi antes de puxar um esquiador. E a palavra fracasso não faz parte do vocabulário desse treinador. Tô achando que vai acontecer só coisa boa. Podemos começar um novo negócio, trazer pessoas pra cá. E os exercícios podem ajudar a aumentar a velocidade. É incrível de ver. Eu me senti gordo e velho. Eles são muito sincronizados e têm testosterona demais espalhada nesses barcos, dá pra sentir. E se nós desafiarmos esses caras a manter alguém em pé na água, eles vão fazer tudo pra conseguir isso e vai ser muito divertido. Agora, os caçadores de mitos estão com um grande problema. Os atletas podem estar prontos para o desafio, mas nem Jamie nem Adam sabem esquiar. Oi, você deve ser o Willy. Tudo bem? Adam. Sou eu mesmo. Muito prazer. Oi, Willy. Eles não precisam apenas de um professor que ensine rápido. Eles precisam de um esquiador que E detone. aí, gente, então vocês querem aprender a Queremos esquiar? tomar algumas lições. Vamos fazer algumas aulas, então. Tá bom. Vamos lá. Essa aula vai ser diferente para Willy. Ele vai ensinar como esquiar devagar. Ele foi campeão na Alemanha antes de mudar para os Estados Unidos e se tornar profissional. Vamos precisar de 1.500 RPM para ele atingir a velocidade e conseguir esquiar. Isso é mais ou menos a mesma coisa em termos de velocidade que ser puxado por um barco a remo. Jamie, para frente e para trás, tá? Vai. Os principiantes começam com uma vara em vez de uma corda. Jamie, quando o barco puxar, jogue os ombros para trás, não para frente. Tá pronto? Tô. Vamos lá. Isso. É isso aí, é isso aí. Boa. Por isso que eu quis que o Jamie fosse primeiro. Estica os braços. Mantenha os braços esticados. Aí, levanta devagar. Isso. Levanta os ombros, Jamie. Aí. Pronto, levanta os ombros. Isso aí, é isso aí. Isso. Jamie aprende depressa. Ele está a mais de 30 km por hora. A água parece sólida. Agora eu vou diminuir um pouquinho a velocidade do barco para 24 km por hora. Quando ele diminui a velocidade, fica mais difícil manter-se em pé. Jamie, abaixa devagar. Vai abaixando. Isso. Abaixa mais. Abaixa, abaixa mais. Isso. Agora levante devagar. Isso. Levanta os ombros. É isso aí, Jamie. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Talvez seja apenas a vontade de aborrecer Willy, mas Jamie leva jeito para esquiar. Descobrimos que ele também é bom com a corda. Eu me senti muito bem. Diminuímos a velocidade aos poucos. Eu acho que chegamos a 16 km por hora, o que eu acho ser o mínimo que precisamos para conseguir ficar em pé em cima da água. Quanto mais devagar a gente vai,
mais difícil fica. Agora é a vez de Adam. Essa é a primeira vez na vida que vou usar um par de esquis nos pés. Vamos ver se vou fazer muita besteira. Eu quero fazer muitas. Na verdade, ele está indo muito bem. Ele pegou o jeito bem depressa. Infelizmente, suas pernas falharam nessa manobra. Eu acho que o Jamie ficou um pouco cansado. Mesmo com as quedas, Jamie e Adam receberam o carimbo de aprovação de Willie. Eles estão prontos para o desafio. Eu posso afirmar que os nossos dois esquiadores, o Jamie e o Adam, podem fazer o teste. Eu acho que a única dificuldade que eles podem enfrentar é conseguir que os remadores imprimam velocidade inicial suficiente para tirá-los da água. Acho que se os remadores tiverem condições físicas de me puxar em cima da água, eu consigo. E é só uma questão de saber a que velocidade eles chegam com o barco. Tudo vai depender dos rapazes. Os universitários vão tentar, mas antes tem aquele outro mito nojento para ser testado. Os caçadores de mitos viraram escravos da higiene bucal. Toda manhã eles limpam cuidadosamente as mãos, colocam pasta de dente em cada uma das 24 escovas e lavam todas elas usando água destilada. Primeira lição, nunca dê um spray para o Adam. Ei, cuidado com a lei. Desculpa, pô. Em seguida, eles escovam os dentes usando duas escovas muito especiais. Estou usando as que estavam em cima do vaso sanitário. As mais próximas. No final do mês, eles vão medir a quantidade de coliformes fecais nas escovas. Hoje, Jamie está tendo um dia de trabalho muito diferente. A Nike pediu pra gente transformar um tênis numa motocicleta, mas uma motocicleta controlada por rádio, que parecesse possível de se fazer em casa. Era para ilustrar a velocidade em que o tênis corre, afinal é um calçado esportivo. A empresa de Jamie produz efeitos especiais para propagandas e filmes. Tivemos de pegar motos prontas e examinar todas elas para descobrir como são montadas. Depois fizemos algumas modificações e acabamos construindo tudo do zero. Tivemos de fazer uma motocicleta completa, onde pudéssemos encaixar um tênis. Eles queriam fazer o teste em grama sintética. Dessa maneira, mesmo correndo numa área pequena, o efeito é igual ao de uma pista de corrida. É isso que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer. Quando eu tenho tempo livre, eu venho aqui para a oficina. Às vezes eu acordo no meio da noite com alguma ideia, então eu venho para cá, começo a ouvir música e de repente eu tenho uma ideia que ninguém tinha pensado antes. Eu invento uma coisa que nunca existiu. Agora, os rapazes estão usando a mesma capacidade de invenção para testar a marcha destruidora de pontes. Como ninguém iria permitir que eles destruíssem uma ponte de verdade, Adam construiu sua própria ponte. E Jamie construiu, bem, ele construiu essas coisinhas. Não apenas um, mas 12 pequenos soldadinhos sapateadores feitos sob encomenda. A missão deles é chacoalhar essa ponte até ela cair. Com certeza despertou a curiosidade dos vizinhos. E aí, Ed, já ouviu falar da ponte que cai quando se marcha nela? Sim, eu ouvi. E o que ouviu? Bom, eu ouvi que era um batalhão de homens, de soldados que estavam passando por uma ponte e aparentemente a ponte balançou e caiu. É o que vamos tentar recriar aqui. Beleza. Beleza. O plano é conectar os soldados a um compressor de ar usado normalmente para fazer as britadeiras funcionarem. Os soldadinhos de Jamie devem começar a marchar. Se atingirem a velocidade certa, a ponte pode começar a vibrar. O compressor vai movimentar os soldados e quem sabe eles consigam chacoalhar a ponte. Quem sabe assim que a marcha começar. De jeito nenhum que eles vão balançar minha ponte. Nem pensar.
Ela foi construída para resistir. Muito bem, descendo. Talvez não seja tão indestrutível assim. Tudo bem, pelo menos vamos descobrir os pontos fracos. Legal. Alguns reparos e a ponte está pronta para o desafio. E eles estão prontos para chacoalhar a ponte. Podemos começar. Tá legal. O construtor é você. Energia ligada. Lembrando, Jamie está com medo que a ponte vire de cabeça para baixo. O Jamie fez um grupo de sapateadores, não um batalhão de soldados. Tá mais para a roda de samba. Os meninos estão parecendo meio fracotes. Parece que o ar que Jamie está fornecendo através do compressor não é o suficiente. Precisa de 2 mangueiras aí. Parece que o Jamie não inspecionou o equipamento com o rigor que devia antes de testar o compressor. Tá legal. Vamos lá. Desta vez vai ter menos sapateado e mais destruição. Agora sim. Agora eles estão com bastante força, mas os soldados não estão perfeitamente sincronizados. Eles não estão produzindo na ponte a vibração regular que existe no mito. Em vez disso, as botas estão apenas destruindo completamente o piso que Adam fez. Esse negócio tá me aborrecendo. Desculpa aí. Tá... Eu espero que você tenha uma solução, porque senão é isso que as pessoas vão ver. Vai começar a desmanchar tudo sem sair do lugar. E todo mundo vai pensar, que raio ele... Para conseguir sincronizar perfeitamente, Jamie vai precisar ajustar o ar separadamente para cada um dos soldados. É um processo demorado. E Adam não é um cara muito paciente. Eu preciso contar que desde o começo eu e o Jamie tivemos uma grande discussão sobre como fazer isso. Se era melhor fazer eletricamente ou usando pressão de ar. E eu insisti muito que a gente não deveria usar o ar. Eu expliquei para ele detalhadamente, mas ele simplesmente resolveu ignorar o que eu disse. Eu estou muito satisfeito com o equipamento que eu escolhi. Foi uma escolha certa para esse trabalho e eles com certeza vão andar na velocidade que a gente quiser. Eu acho que o grande problema, na verdade, não é com os meus soldadinhos, é com a ponte. De quem será a culpa? Mas nem sempre é fácil destruir uma ponte. Com uma falta total de planejamento, esta ponte na Carolina do Norte ficou pronta um pouco antes de uma barragem ser construída para inundar o vale. Então, reunidos em volta de uma pequena mesa, as autoridades decidiram derrubá-la. Primeiro, eles colocaram pesos enormes. Mas isso só serviu para trincar a ponte. Então, eles chamaram a Força Aérea, mas os rapazes estavam de folga. Uma artilharia veio em seu lugar. Finalmente, algumas bombas fizeram o trabalho de uma maneira espetacular. Adam e Jamie estão desesperados para destruir a ponte com uma vibração que a faça chacoalhar até cair. Quando começarmos a dar pancada, a ponte vai balançar para cima e para baixo. Vai ter bastante ritmo e vai cada vez mais forte. Acho que vai ser catastrófico. Destruição catastrófica é o que acontece com os experimentos dos caçadores de mitos. E então, pela terceira e última vez, o exército de Jamie está pronto para o combate. Vamos lá, Jamie. Manda ver. A tropa está marchando com o coração metálico na boca, mas não consegue atingir a mesma frequência da ponte. Não há nem sinal de vibração rolando na passarela. Alguém vai ter de ceder.
Vamos, marchem, marchem. Eles derrubaram a ponte, mas apenas por causa do sistema de energia. Nem de longe aconteceu alguma vibração harmônica. Todos os cabos resistiram. Resistiram muito bem mesmo. Olha, tudo continua alinhado. Foi aqui que quebrou. Eu fiquei com a impressão de que os soldados só estavam batendo na ponte e, mesmo com a batida mantendo um ritmo constante, a ponte não reagiu de acordo com esse ritmo. O exército de Jamie vai ser mandado para casa desmoralizado. Mas, como únicos soldados que sobraram na selva, os caçadores de mitos se recusam a aceitar a derrota. Jamie já está planejando outro robô monstro para atacar a ponte. Eles podem ter perdido a batalha, mas daqui a pouco, ainda nesse programa, eles vão retomar a guerra da Marcha Destruidora. Eu acho que consigo consertar essa ponte em apenas meio-dia. Parece que ainda não terminamos, mas foi divertido ver os soldadinhos trabalhando duro. Eles estavam uma graça. Estavam uma graça para a ciência. Mas esse teste com as escovas de dentes não tem nenhuma graça. Eu gostaria de mostrar a diferença entre a minha escova e a do Jamie. Mostra aí. A dele tá limpa, perfeita. A minha tá um lixo. Não sei o que isso quer dizer. A única boa notícia. Hoje é o último dia antes das escovas serem testadas. Agora eu vou molhar as escovas, passar a pasta de dente e depois lavar com água. A gente podia trabalhar no mito da tinta com secagem instantânea. Durante um mês, eles testaram o mito de que coliformes fecais microscópicos podem subir do vaso sanitário até a escova de dentes quando damos a descarga. Um mês é muito tempo para esse tipo de trabalho. Observem o que acontece a cada segundo, conforme a água e a pasta de dentes se encontram num ambiente de total destruição, cheio de coliformes fecais. Para saber se existe mesmo algum motivo para preocupação, os caçadores de mitos chamaram a especialista em microbiologia, a doutora Joanne Engel. Ela vai submeter o banheiro dos caçadores de mitos a um exame mais detalhado do que se deseja. Eu vou pegar a escova de dente, vou esfregar aqui. Se tiver alguma bactéria aqui, ela vai se desenvolver. Depois eu mergulho dentro desse tubo e se tiver apenas 2 bactérias durante a noite, elas vão se desenvolver porque eu vou colocar tudo isso dentro de um forno quente. Ela tira amostras de todas as escovas de dentes. Essas aí são as escovas que nós usamos durante o teste. O banheiro esteve muito movimentado. Mas ainda faltam as outras 2 escovas que estavam na cozinha. É a primeira vez que estas escovas entram neste banheiro. Muito bem. Mas elas foram usadas, não é? Sim, elas passaram pelo mesmo tratamento. Eu vou colocar as escovas a 37 graus durante a noite e se tiver alguma bactéria aqui, nós vamos descobrir. A equipe fica aliviada quando finalmente sai do banheiro. Em breve, vão saber com certeza se as escovas de dentes têm alguma surpresa indesejada. Os caçadores de mitos estão prontos para o desafio do esqui aquático. Dá para esquiar com um barco a remo? Estão prontos? Desta vez não é só um mito que está sendo testado. A Universidade de Stanford se ofereceu com seus melhores remadores para essa tarefa. Sua reputação está em jogo, mas o treinador está levando numa boa. Com os remadores experientes que trouxemos para os caçadores de mitos, eu acho que não tem como dar errado. Vamos por partes. Esses barcos a remo são frágeis e não vêm com corda para esquiar. Os caçadores de mitos precisam fazer uma adaptação sem abrir nenhum buraco no barco. Se a gente passar uma corda fina de um tipo bem resistente em cada um desses barcos de 8 pessoas, vai ser mais do que suficiente para ficar seguro e a gente vai poder esquiar com eles o dia inteiro. O dia inteiro? As suas pernas é que vão ter que aguentar o tranco. Distribuindo o peso pelos 8 remos, Adam vai reduzir a tensão do barco e dos remadores. Esses caras não vão nem perceber que as cordas estão aqui. Elas não vão afetar o remo de jeito nenhum. $30 mil por barco. Não queremos fazer nenhum arranhão neles.
A questão das cordas foi resolvida, mas essa é a parte mais fácil. A velocidade mínima necessária para puxar Jamie sobre a água é de 16 km por hora. Numa corrida, os remadores chegam a 24, mas rebocando Jamie, certamente essa velocidade vai cair. Seria bem mais fácil se eu pesasse um pouco menos do que eu peso. O meu peso é de cerca de 80 quilos, talvez 81. Se eu pesasse 45 quilos, com certeza seria bem mais fácil para eles, mas foi por isso mesmo que chamamos eles. Outro problema que Jamie vai enfrentar é que, diferente dos barcos a motor, a velocidade aqui não é constante. Ela oscila a cada remada, o que pode desequilibrá-lo. O treinador tem uma estratégia. Vamos colocar uma trava aqui, tá entendendo? Vai ter mais resistência, você pode sentir o tranco. Eu sei, eu vou precisar amortecer. Relembrando, para Jamie e Adam, isto aqui é só mais um mito. Mas para a universidade é uma questão de honra. Sentados, esqueçam do comprimento. Pensem na ligação das coxas, com o remo, com os braços e remem. Vamos deixar o barco rebocá-lo um pouco. De repente, Jamie é arrastado para algo maior do que ele imaginava. Agora é tarde demais para desistir. Trata-se de conquistar uma glória esportiva ou de fracassar em rede nacional de televisão. E não há desculpas para isso. As explicações não levaram o homem para a Lua e não vão tirar o caçador de mitos da água. Certo? Isto aqui é Apollo 13. E Houston não temos nenhum problema. Preparar? Atenção! Vai! Vamos, mais rápido! Esperem, parem! Parem! Ei! Ei! Parem de remar! Vocês não estão remando! Parem! Ah, eu não acredito. Ainda estão remando. Foi por pouco. Ele ficou de pé, mas não aguentou a onda. Talvez seja mesmo possível. Jamie, cara, foi lindo. Estava funcionando. Você acha que dá para tentar de novo? Olha, eu fiquei estável na água quase o tempo todo. Certo. Eu acho que a coisa mais difícil é isso pro esquiador. Acha que aguenta outra? Claro. Maravilha! Foi muito bem, cara. Você esteve ótimo. Esteve ótimo. Temos de ser mais rápidos com a segunda largada ou esticar mais a primeira. Acho que vai depender de mim para conseguir ficar em pé. Pessoal, continue fazendo do mesmo jeito. E aí está o Jamie se preparando outra vez para uma nova batalha. Os rapazes da canoa provaram que tem músculos para mantê-lo em pé. Jamie não pode decepcioná-los. Atenção! Vai! Vamos lá, fique em pé, cara, vai! Vamos, continue, vamos, isso mesmo, vamos lá! Quase conseguimos! Foi por pouco, mas ainda não deu. Esses caras de Stanford não vão deixar barato. Jamie vai esquiar, nem que tenha de morrer. Eu quase consegui, mas me atrapalhei um pouco com as ondas. Tente jogar o peso para trás. Quando a onda te pegar, assim você tem mais força na coxa, fica mais fácil resistir. Não foi tão mal para as primeiras tentativas. Não, mas ainda não acabamos. Vê se consegue se manter em pé uns 30 segundos. Tá. Vamos remar, vamos lá, remar! Esta é a terceira e última tentativa. O treinador está farejando alguma coisa especial no ar. Pessoal, aguenta firme, está bem? Aguenta firme, eles estão adorando. Vocês estão chegando lá, o sincronismo melhorou bastante. Vai firme. Eu quero que ele nunca mais esqueça essa experiência. Quando ele levantar, eu quero que vocês façam o possível para mantê-lo em pé. Eu quero que ele fique em pé, custe o que custar. Nós vamos assustá-lo. Vamos lá! Vamos fazer uma coisa que ele nunca mais vai esquecer. Vamos nessa! Atenção! Vai! Ele está em pé e está esquiando. Muito bem, Jamie! Vai! Continue firme, cara, continue, isso mesmo! Força nesse barco, força nesse barco! Força nesse barco! Não está fácil. Jamie enfrenta as ondas uma a uma, mas eles conseguiram.
pessoal! Parabéns! Jamie esquiou por quase 40 segundos. Eu estou muito feliz. Acabou funcionando muito melhor do que eu esperava. O fato de eu ter conseguido esquiar significa que o mito não é tão ridículo como pensamos. Eu quase não conseguia respirar. Parabéns. Os atletas de Stanford testaram e provaram que este mito bizarro é mesmo possível. Nunca subestime caçadores de mitos jovens e fortes. Uma das coisas boas da juventude é não conhecer obstáculos. Você é o cara. É você que está dizendo. Depois do sucesso com o esqui, chegou a hora de visitar o laboratório. Os resultados dos testes com as escovas de dentes estão prontos. Encontraram coliformes fecais nas escovas de dente? Sim, encontramos e, na verdade, em todas as escovas de dente. O resultado vai deixar um gosto ruim na boca. Mas os testes não mentem. Esses pequenos pontos cor-de-rosa são os coliformes fecais encontrados nas escovas. E não fez diferença a que distância elas estavam do vaso sanitário. Podemos dizer que a exposição no banheiro contaminou as escovas com essa pequena quantidade de coliformes fecais? Essa é uma das interpretações, mas não esqueçam também que vocês lavaram as escovas com água destilada, puseram pasta de dente, elas foram manejadas, então as bactérias podem ter outra origem. Mas tem mais, pessoal, ainda não acabou. Lembram daquelas escovas que ficaram na cozinha da oficina? E também havia coliformes fecais nessas escovas que estavam bem longe do banheiro. Isso mesmo, são essas que estão aqui. Elas também têm algumas colônias de coliformes. Por mais desagradável que pareça, os coliformes fecais são virtualmente parte inevitável do nosso dia a dia. Mas nem todas as notícias são ruins. Bom, agora chegou a hora da pergunta crítica. As pessoas precisam ficar preocupadas com os resultados que demonstram que existem coliformes fecais nas escovas de dente? Não, ninguém precisa se preocupar. É um nível muito baixo e você pode ver, estamos todos aqui saudáveis apesar da exposição. É fácil para ela falar. Adam e Jamie aprenderam uma lição valiosa. É melhor deixar alguns mitos sem resposta. Sabe, a gente se expõe muito neste programa. Agora, escovar os dentes com coliformes fecais durante um mês... Bom, eu acho que isso foi longe demais para o meu gosto. Tem caca para todo lado. O que vamos fazer? Os caçadores de mitos estão reconstruindo a Ponte do Mito. Nós não ficamos muito satisfeitos com o que aconteceu com a ponte na primeira vez. Por isso, eu estou montando de novo para tentar mais uma vez de um jeito um pouco mais científico. O que este mito diz é que o ritmo constante dos passos de soldados em marcha pode ressoar na ponte, provocando sua queda. E o desafio é provocar uma vibração constante que vai aumentando a cada pancada, até que todo o conjunto desmorone completamente. O vento provocou uma reação semelhante na famosa queda em Tacoma Narrows. As tentativas dos caçadores de mitos com os soldadinhos falharam. Por isso, agora Jamie está fazendo um soldado só, grande e forte. Está começando a ficar bom. Estamos conseguindo um controle legal e harmonioso com esse negócio. Eu acho que já temos o que queríamos para fazer o teste. Será que esse é o monstro que vai destruir a ponte? Os controles mecânicos dos outros soldados eram um pouco mais complicados. Com este aqui, eu acho que vou conseguir controlar tudo e ficar apenas observando o que vai acontecer. Somente observando tudo. A ponte tem uma ondulação bem grande e nós queremos bater nela sempre no instante exato, toda vez que ela se mexer. E é isso que vai sincronizar os movimentos. Se a gente não conseguir uma sincronia perfeita, não vai funcionar. Para não deixar a destruição passar batida, os caçadores de mitos mais uma vez seguem seu estilo. Um pouco mais rápido. Tá rápido demais, diminui. Isso, viu como o sincronismo desaparece? Por um instante a gente conseguiu. Dessa vez chegamos perto. Acreditem ou não, esse balanço suave dá mais resultado do que o outro.
Mas não parece que essa ondinha vai se transformar num turbilhão que vá destruir a ponte. Vamos melhorar com um pouco mais de peso. Tá legal, vamos tentar então. Ok. Ah, o velho ditado dos caçadores de mitos. Na dúvida, acrescente mais tempero. Agora não podemos esquecer que o Adam deu o sangue por esta ponte. Foi trabalhoso, complicado e consumiu tempo. Ele se orgulha e se diverte, por isso ele quer muito que funcione. Vamos lá. Mais rápido. Mais uma vez, a ponte deu pane antes de acontecer uma verdadeira vibração. Tanto trabalho duro não deu em nada. Adam está aceitando muito bem. Mas é melhor esperar para ver. Quem tá afim de ver destruição? Tá melhor agora? Tô bem melhor agora. Parabéns. A ponte já era. Adam acabou com ela. Com todo o tempo e esforço, eles não conseguiram reproduzir o mito. Talvez ele nunca tenha acontecido. O que eu acho disso tudo é que, usando um pelotão de soldados e uma ponte suspensa normal, não dá para derrubar a ponte. Eu acho que este mito está detonado. Eu acho que se a ponte estivesse com excesso de peso antes de tudo começar, então daria para criar aquele tipo de força e então o mito seria realmente possível. Tá legal. Vamos levar essa coisa daqui. Eu cansei de detonar mitos hoje. Tá legal. Versão brasileira Vox Mundi.